Olá pessoal, Policial Ned aqui. Muito obrigado por estarem aqui assistindo o meu canal, isso me deixa muito feliz. O tema de hoje é: a sociedade está pronta para ter uma polícia que segue as normas na íntegra? Eu vou usar como base o caso de Marília, onde um sargento foi repreendido, melhor dizendo, pela sua comandante por ter cumprido a lei. Eu coloquei o áudio da situação. Ele é um áudio um pouco extenso, tem cerca de 5, 6 minutos. Então quem já sabe da história pode dar uma pulada para não ter que ouvir tudo de novo. O áudio a que eu me refiro é a gravação da conversa entre o sargento e sua comandante. O que acontece, comandante? Eu estava pela Avenida Cascata fazendo autuação num veículo que estava em estacionamento irregular. Ela passou, consultou via TMD e pegamos ela aqui na Carlos Botelho. Além do licenciamento, foi dada a oportunidade de ela fazer o pagamento via aplicativo. A menina falou que não tinha dinheiro. Aí chegou o pai dela, acho que é Marcos, falou também não tem condições. Aí na hora que a senhora ligou para mim, eu estava no telefone do Marcos, falando com a vereadora. Falei, a senhora pode pagar via aplicativo. Ela falou, não tem como. E além do licenciamento, tem 2 pneus dianteiros ruins, comprometendo a segurança. Tem 2 pneus dianteiros ruins. Tá. Faz o seguinte, Alan. O veículo já foi recolhido. Mas por quê? Falta de licenciamento e os 2 pneus carecas da frente. Ô, Alan, Senhora. eu só vou falar uma coisa pra você. Se você fizer isso, na segunda-feira você já não tá no trânsito. Sem novidade, comandante. Porque o coronel nosso, o comandante CPI, ele sempre fala a respeito disso. Tá, usei. Eu comentei com o Fernete, tá? Eu já falei pro Fernete, que é o comandante de trânsito, ele sabe. Sim. Que nessas questões nós não vamos ficar fazendo e tumultuando. Tá. Porque isso daí é falta de bom senso. Tá? Ela é vereadora. Sim. A condição, você pode muito bem estar fazendo e orientando, tá? E aí segunda-feira ela pegaria o documento e não precisa prender o veículo. Tá, eu usei, comandante, a ordem de serviço, a PM 3003. Mas, senhora. Alan, se for desse jeito, é o que eu tô falando. Você já não vai estar mais segunda-feira no trânsito. Tudo bem, comandante. Eu tô. Só que você está descumprindo uma ordem minha. Você vai responder também. Tudo bem. É isso que você quer? Não, comandante, o guincho já pegou. É isso que você quer, Alan? Comandante. É isso. Eu vou até conversar com o comandante CPI-4. Você está descumprindo uma ordem do comandante do batalhão. Comandante. Você pode muito bem, calma aí. Você pode muito bem pegar esse documento, deixar lá, segunda-feira ela pega, tá? Você faz o que você tem que fazer, a autuação, tudo certinho. Sim. Mas não é necessário prender o veículo. Ô, comandante, a senhora tá falando isso, não estou descumprindo a ordem da senhora. A hora que a senhora me ligou, eu estava no telefone com ela, o veículo já estava acima do guincho. O veículo foi removido. Mas segunda-feira eu converso com a senhora sem novidade. Não precisa. Eu já vou adotar as providências. Sim, senhora. Porque você, pura e simplesmente, está fazendo algo que era desnecessário. Infelizmente, a gente tem esse tipo de contato dessa forma. Você não ouviu as orientações que foram dadas, tá? Quem trabalha no trânsito tem que ter jogo de cintura e bom senso. Eu dei oportunidade para ela pagar. Não é isso que nós estamos orientando. Tudo bem. Tá? Então, você vai sim ser retirado. Sim, senhora. Quero que seja anotado tudo isso daí, porque olha o que você está causando. Porque politicamente, né, ela é vereadora. Sim. Não teve nem uma conversa. O que você está achando que você é? Ô, comandante, eu acho melhor. Se a senhora quiser, eu converso com ela segunda-feira, porque Não, você já leva o carro pro guincho? Você vai pagar o guincho? Não.
Porque prevê, comandante. Nossa, então você não tem condições de trabalhar no trânsito. Tudo bem, comandante, a senhora me retira então. Como a senhora falou, a senhora pode me retirar. Nossa, mas olha, sinceramente, se eu soubesse que você fosse dessa forma, Sim. quem é comandante do batalhão, você tá respeitando. Não, não faltei de respeito com a senhora, comandante. Que absurdo, Eu- absurdo, Alain. Eu não faltei com respeito com a senhora. O que você fez agora, porque você fez tudo na surdina. Não, senhora. Porque se eles conversaram com você e você fez isso, Não, eu expliquei para eu eles expliquei. conversaram com você e você fez isso, pura e simplesmente, você nem aguardou. Olha, me desculpe, mas isso daí foi uma falta de lealdade. É uma falta de lealdade, certo? É. Porque você poderia muito bem falar assim, não, vai dar problema, vou conversar, jogo de cintura, bom senso. Porque se você quiser autuar, você autua todo mundo. Sim. Em trânsito, você pode autuar todo mundo. Sim. Porque todo mundo vai estar errado. Sim. Até você. Ué. Porque eu tenho... O que a senhora falou? Alô? Alô? Quem você pensa que é? Ora, meu amigo. Ele é um sargento, ele tá ali para atuar conforme a lei, né? Isso significa que a lei, né, com que ele usa como instrumento de trabalho, está acima de qualquer pessoa, está acima da senhora comandante, do comandante geral, do presidente da república. É a lei. Então, o que ele pensa que é? Ele é, e ele não está pensando nisso, ele está de fato sendo um agente do Estado aplicando uma lei, né? E a senhora, ela está cometendo inclusive um crime ali, né? Eu acredito que você vai responder por isso, né? Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de Sócrates, né? Um personagem filósofo, que resolveu aceitar as leis da época dele, de Atenas, né? Que condenaram à morte, né? Ele resolveu aceitar esse destino, mesmo podendo fugir e viver, né? Tal era o respeito que ele tinha por normas, pelas normas de Atenas. Ma devi vivere, Socrate. Perché? Non ho assolto il mio compito. E fuggire non sarebbe commettere ingiustizia. Immagina che al momento d'uscire da questa prigione le leggi di Atene si ergessero davanti a me e mi interpellassero. Dove vai, Socrate? Mi direbbero. Vuoi distruggerci? Ed è possibile ad uno Stato di sopravvivere se le deliberazioni che prende restano senza forza? Fino ad oggi ti siamo bastate e ci amavi. Non sei nato qui, non hai procreato qui, non hai sempre vissuto rispettandoci anche contro il parere di tutti. E non è commettere ingiustizia il ribellarsi oggi contro di noi. No caso do Brasil, nós temos uma cultura do jeitinho brasileiro, né? Não, nada é tão assim preto no branco, né? A lei fala tal coisa, mas vai dar nada, vamos fazer do nosso jeito, né? E isso, a meu ver, gera uma série de problemas, né? Se a gente fazer um contraponto, a gente tem de um lado um Brasil, gostaria de colocar de um lado o Japão, em especial Tóquio. Enquanto no Brasil, por exemplo, a gente tem uma lei que diz no Brasil que os cachorros não podem andar soltos. Melhor, no Brasil não, é uma lei distrital. Lei distrital número 2095. Os cachorros não podem andar sem coleira, né? Vamos colocar Brasília de um lado, Tóquio do outro. Todo mundo anda, né? Todo mundo não, vamos colocar assim, uma boa parte da sociedade anda com cachorro sem coleira, de qualquer tamanho, não interessa, né? E você tem em Tóquio, quando o sinal está vermelho, independente se está passando ou não carro, ninguém atravessa a rua, porque o sinal está vermelho. Então você tem de um lado uma lei formal, né? Proibindo uma atuação, as pessoas simplesmente não estão nem aí. E a gente tem em Tóquio uma regra, uma conduta que nem está tipificada em lei, e as pessoas simplesmente seguem porque é a lei, né? Interessante colocar em Tóquio. Tóquio é a maior cidade do mundo, né? Onde existem 38 milhões de pessoas vivendo ali, ó, num espaço pequeno, aquele tanto de gente.
talvez por isso eles perceberam logo que a gente tem que seguir as regras, senão vira uma bagunça, né? E no Brasil a gente tem ainda esse lado, né? E eu nem estou dizendo que, poxa, é um problema e tem uma solução X ou Y. Não sei qual que é a solução para o Brasil, né? A gente tem muitas regras que é difícil de cumprir, né? Se você pegar assim, um carro, ele tem que ter todos os faróis funcionando, o pneu não pode estar careca, uma série de quesitos e tal. Mas vai na periferia, o cara não consegue ter dinheiro para ter um carro 100%, né? Em contrapartida, a gente pode pensar, mas se a lei fosse de fato aplicada, esse camarada que não pode ter um carro, porque ele não tem condições de ter um carro seguindo no rigor da lei, ele seria um dos caras que pensaria na hora de votar, né? Na hora de votar ele pensaria certinho, tipo, eu quero um político com um transporte público de qualidade. Seria uma pauta, assim, muito significativa, né? Hoje em dia temos um transporte público ruim, muito ruim, incrivelmente ruim, né? Eu gosto de comparar mesmo com Tóquio, porque para mim é a cidade mais massa que eu já visitei. Ela é incrível, né? O transporte público de Tóquio é absurdo. Você pega um metrô para qualquer lugar da cidade, né? Em contrapartida aqui, a gente quando tem metrô ele não atende direito, saca? É um negócio... Bom, onde que eu quero chegar? Se esse camarada que não pode ter um carro votasse com mais empenho, escolhesse um candidato não porque ele deu uma coisa ou outra, mas porque ele, tá ali gerando uma coisa que ele realmente precisa, um transporte público. Quem sabe o transporte público do Brasil não fosse legal? Não é verdade? Qual que é o problema, né, de não seguir as regras, de fazer as coisas da nossa forma? Tem vários problemas, vários, né? Um deles é simples, né? Você acha que você pode seguir as regras que são convenientes para você, mas o que acontece quando o seu vizinho também faz o mesmo? Eu vou dar um exemplo que acontece direto. Existem leis tanto estaduais, municipais e federais contra perturbação do sossego, né? Você tá de boa ali na sua casa, o vizinho quer botar um somzão alto, você não consegue dormir, às vezes você tem um pai idoso, uma criança pequena e tá lá a música incomodando. Aquele vizinho não tá seguindo as regras, né? Você vai chamar a polícia vai pensar, tem mais coisa pra fazer, tem várias coisas acontecendo, né? Tem morte de gente ali e tal. E aí a gente cria uma cultura de que, esse cara tá fazendo barulho, eu vou ter que resolver eu mesmo, né? E tal, vai lá e às vezes dá maior problema, né? Tem situações que a gente vê, são incrivelmente até corriqueiras, né? Fui lá reclamar do meu vizinho, ele me deu um tiro, né? Isso acontece. Mas só tô dando um exemplo. E se o vizinho achar que, por exemplo, você matar é bom, eu quero matar e tal, é uma regra, não matar alguém é uma regra da sociedade, né? E que graças a Deus a maioria entende que é correta, uma regra correta e vamos lá. Só que o vizinho não é obrigado já que, né, a gente tem uma cultura de que as regras não são preto no branco, o vizinho pode entender que não, eu posso matar. E às vezes eu posso estar falando uma besteira doida, né? Mas psicopatas existem, né? E para eles, porque o psicopata é um ser humano que não sente empatia pelo próximo, não tem nenhuma empatia. Para ele não existe remorso. Por exemplo, ele vai lá, mata, faz o que quiser e para ele tá ok, né? Só para deixar claro que existem esse tipo de pessoas no mundo, né? E se a gente cria uma cultura de desrespeito, né? Mas eu só dei um exemplo para você entender que você não sabe a pessoa que está do seu lado, né? Vamos seguir as regras, vamos fazer as coisas direito, né? Essa é uma mensagem poderosa que eu queria deixar aqui. Se você não concorda, se as regras, é muito nada a ver, né? Tem várias regras que eu também não concordo, Vamos eleger pessoas que tenham propostas legais, né? Que mudem as situações, né? Que façam as coisas direito, que permitam, né? A legislar, criar leis que estão mais adequadas à nossa realidade, né? É o poder do voto. Mas seguir ou não seguir as leis não é uma questão de opinião, né? Se alguém só nega imposto de um lado, o resto da sociedade vai arcar com as consequências. Porque o governo não vai diminuir a arrecadação de um lado, ele vai querer pegar do outro, né? Pensar como sociedade isso, né? É uma coisa muito
O que eu queria deixar claro aqui é o tamanho do problema. É o tamanho do quão complexo é o problema. Você tem de um lado lá a comandante Cristal falando para o sargento que ele não pode aplicar a lei. A lei é clara, na situação lá parece que o carro estava com 2 pneus carecas, uma série de problemas lá que ele precisava ser guinchado, não tinha mais condições de ser conduzido. O sargento, usando o poder dele discricionário, guincho. Aí a comandante não pode guinchar, você não está tendo bom senso, né? Só que esse nunca foi um caso de bom senso. Ele não teria ele não pode cometer prevaricação. Ele tem que chegar, a lei é essa, a situação se encontra dessa forma e ele vai autuar, né? Até aí é isso mesmo. Só que o problema maior não é esse embate sargento-comandante. O problema maior é que, em primeiro lugar, realmente a comandante ela não está 100% errada, né? A comandante, ela é muito raro um comandante cometer o delito que ela cometeu de falar no celular com alguém. O cara pode estar gravando e ela se deu mal. Mas corriqueiramente, né, os políticos, né, as pessoas que estão em cargos mais elevados, eles têm que pensar no todo, né? O que acontece se um policial resolve autuar tudo que ele vê de errado na rua? De forma sem critério, assim, sem esse tal do bom senso que ela falou. O que acontece? Acontece que esse policial, essa guarnição, eles vão ficar primeiro, a maior parte no trânsito, né? Vão ficar ali prendendo todo mundo, guinchando o carro, né? Lidando muito com isso, e eles não vão ter estrutura, a polícia como um todo não vai ter estrutura para atuar quando tiver uma coisa mais séria, um estupro, um homicídio, um assalto a banco. Por quê? Porque a demanda seria muito grande, né? A quantidade de coisas erradas que acontece o tempo inteiro é absurdo, pô. Por exemplo, o estacionamento. Você não pode estacionar o carro em cima de uma grama, em cima da calçada. Qualquer lugar que você olhar aqui em Brasília, isso é comum. Você não pode dirigir com um farol queimado, uma luz queimada, né? Tem que estar funcionando 100% o carro. Não pode ter pneu careca, né? Isso é só no trânsito, né? Você não pode ultrapassar pela direita, pô. Entende? Eu não estou criticando as leis, mas assim... o meu ponto é mais assim, pô, vamos seguir, tá ali escrito, não concorda, vamos mudar, mas não vamos criar uma cultura, eu não quero, né, ficar perpetuando uma cultura de desrespeito. Essa mudança cultural, que se um dia ocorrer no Brasil, ela vai ser gradual, né, e ela vai começar do cidadão, né, comum, e depois vai chegar na polícia e tudo mais, de forma gradual, né. Se a polícia hoje resolve atuar, qualquer polícia, de forma muito criteriosa, com o que está escrito na lei, a sociedade brasileira para. Essa é uma constatação empírica minha, no meu viver, mas que não se resume só ao que eu vi em Brasília, né? Eu gosto de viajar muito também no Brasil, pô, país lindo, e eu vejo delitos, né, do pequenos e médios acontecendo o tempo inteiro, de uma forma tão abrangente que nenhuma instituição policial brasileira daria conta do recado de forma total. Por isso a gente tem aqui um problemão, né? Eu coloquei para vocês o caso da comandante Cristal, que errou bastante, que merece mesmo a punição da sociedade, merece. O que ela fez com o policial não se faz com um profissional. Ele estava cumprindo o papel dele. A vereadora agiu com abuso, saca? Merece sim a perda do mandato, porque ela pisou na bola. Todo mundo que pisar na bola assim tem realmente que sofrer as consequências. Não basta só falação em mídia social. O povo que votou nela errou, escolheu mal a pessoa para ser representado. Tem que rever isso nas próximas eleições, pensar direitinho, né? Essa pessoa com a conduta dessa, ela não representa os valores que a sociedade quer ter, na verdade.
E, bom, a gente tem então do lado as regras que precisam ser cumpridas. A gente dando o exemplo, a gente pode, aos poucos, gradualmente, modificar essa cultura nossa. De que as normas não importam, na verdade elas importam, né? Elas precisam ser seguidas. Platão, ou melhor, Sócrates, não morreu à toa. Esse, como eu já havia pensado aqui, é um vídeo muito difícil de fazer, um vídeo de opinião, né? Eu não tenho muitos inscritos, mas os poucos que eu tenho eu posso perder. E bom, graças a Deus eu tô no YouTube para colocar meu ponto de vista e tentar mudar a sociedade para a forma como eu acho mais correta. E likes, compartilhamentos e inscrições no canal são muito bem-vindas, mas não são o principal. Eu espero do coração que eu tenha passado um recado bacana para vocês e que o vídeo tenha acrescentado coisas boas na vida de cada um, mesmo que de forma indireta. Valeu, por hoje é só. Até mais.